Salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade, em mais um podcast no caminho da espiritualidade, mais uma vez com o Dr. Fábio Gonçalves, especialista em PNL, especialista em outras coisas também, especialista em homeopatia, médico homeopata, especialista em acupuntura e homeopatia. E estamos aqui então hoje para falarmos sobre o poder do agora. Certo, doutor Fábio? Boa tarde para o senhor, com muita alegria. Boa tarde, William. Boa tarde, Vânia. Boa tarde. Mais uma vez, bastante feliz, né, por estar aqui com vocês. Obrigada. E eu acho que é sempre bom nós levarmos alguns assuntos, alguns temas que a gente vem abordando aí durante os anos, né, nesse aprendizado maravilhoso, e que possam ser úteis, né, às pessoas. E eu estou aqui à disposição, pronto para a gente entrar nesse novo tema para essa noite. Estou à disposição. Pois é, eu acho que você que tem que nos dizer como é que a gente começa o aqui e agora. Vamos começar aqui agora? Bom, pretensamente nós temos que estar aqui agora, nesse momento. Tá certo? O assunto... Bom, talvez eu possa tentar qualificar da onde a gente começou a... Eu vou até colocar assim, a estudar esse assunto de forma mais ampla e mais profunda. Isso já remonta 23 anos aproximadamente, né? Quando um autor que eu considero das luzes que nós temos no planeta Terra, ainda está vivo, ativo, presente, que escreveu uma obra chamada O Poder do Agora, né? Ela foi lançada nos Estados Unidos provavelmente em 98, 97 ou 98, e no Brasil em 2001. Eu acho que eu tive o primeiro contato, acho que foi em 2002, por isso que eu calculo os 23 anos, mais ou menos, por volta desse tempo. E por que eu estou falando isso? Embora lendo ou ouvindo esse título, a gente fica até surpreso. Agora, parece uma coisa tão simples, né? Está aqui e agora. Talvez ele trouxe o nome dele, é preciso que se coloque, né? O nome dele, eu vou tentar pronunciar, ele é alemão, Eckhart Tolle, né? Certo? Eckhart Tolle, né? Hoje ele vive nos Estados Unidos, né? Aí tem aqui não vou entrar nos méritos da história, ele até relata até o processo que ele foi chegando nesse livro. Mas o que interessa é nós falarmos o conteúdo do livro, pelo menos eu acho que isso é o mais importante. Ele está trazendo uma luz sem precedentes para o ser humano. Eu vejo que agora, ultimamente, muitos vídeos têm sido postados com trabalhos baseados neste livro. Ele fez outro livro muito extraordinário em 2008, que é uma sequência desse livro. O nome do segundo livro chama Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, né? Que seria uma sequência deste livro, em que é um tratado sobre o ego humano, pode-se até dizer assim. Mas o que se trata o poder do agora? É um estado que a pessoa está, nesse momento, embora pareça tão simples, numa atenção plena. Deveríamos estar numa atenção plena. Talvez o nome mais preciso do agora seria poder da presença, mais precisamente como ele coloca dentro do livro, né? Para a gente entender isso, é que o ser humano ele se perde muitas vezes na cabeça em relação ao estado de presença, entendeu? Então, o que é estar no agora para esse autor? O que ele ensina? É você romper com os pensamentos que estão turbilhonando sua vida naquele momento. O que seria o tempo para ele, né? Eu vou tentar fazer aqui uma imagem,
Você tem aqui, nessa minha mão, aqui à esquerda minha, né? Certo? O passado, tá certo? Tudo que aconteceu no passado, aqui é o presente e aqui é o futuro. Eu vou falar uma coisa absolutamente banal e simples, e que não é nenhuma teoria. O passado foi um agora, simplesmente uma sucessão de momentos da vida. E o futuro, o futuro será um outro agora. Daqui a 1 hora, ou daqui a um dia, ou daqui a 1 ano, nós teremos um outro agora. E ele prova de forma insofismável que o tempo é sempre o agora. Não existe, na verdade, o passado é um agora, e o futuro é outro agora. Parece uma coisa simples, mas é como se a nossa cabeça vivesse no tempo, certo? Pois não. Então, doutor, eu acho que é fantástico esse comentário e vem bem a calhar com algumas mensagens que temos recebido dos nossos mentores aqui do CENTE, né? Certo. O professor Nestor, por exemplo, que a Vânia o recebe graciosamente todas as sextas-feiras, cujas aulas são publicadas às segundas. Perfeito. E também o nosso diretor espiritual, Antônio de Pádua Neves, que nos ensina coisas como o segundo presente, ele é aquilo que o nome diz, ele é o presente que Deus deu para nós. Sem dúvida. E esse segundo é o momento que você está vivendo agora. Tanto que ele diz que você não tem que viver dia a dia, você tem que viver segundo a segundo. É verdade. E o que ele fala claramente para nós é assim, esqueçam o segundo anterior. O segundo anterior, se você acertou ou errou, já foi. Sim. Agora você tem que acertar ou errar, e o próximo, e assim vai, e a vida segue. E a vida segue. Inclusive, ele escreveu 3 livros, né? Quero até dizer para todos que estão nos assistindo que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, nós temos o link dos 5 livros da Lavra do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, dos quais 3 escritos por Antônio de Pádua Neves, um por Adenildo Araújo e outro pelo professor Nestor, que são mentores que trabalham conosco aqui. E no terceiro livro dele, ele conta a história dele, onde ele mostra essa questão do agora funcionando exatamente nesses pontos. Inclusive, numa passagem do livro, existe lá uma situação que ele, já no plano espiritual, depois de desencarnar, teria querido saber 6 meses antes, ou qualquer coisa assim, agora não me lembro o detalhe, da sua família encarnada. E o líder que estava com ele naquele momento falou, eu não sei, mas eu vou mandar procurar. E recebeu a resposta nesse tempo depois. E trouxe para ele, olha, aconteceu isso com a sua esposa, aconteceu isso com o seu filho. Te interessa saber o que eles pensavam, o que eles pensaram de você? E a resposta dele foi não. Eu só quero saber se eles estão bem, porque a vida deles agora é a vida deles, a minha vida agora é esta que eu estou vivendo agora. Então, tá tudo certo, obrigado. O que eu queria saber, eu já soube. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar vivendo. E ele é bem assim, porque é o guia que me acompanha. E o tempo inteiro ele fala isso para mim, porque tem um problema, né, doutor? Nós todos aqui, né, que estamos participando desse vídeo, que o vamos assistir depois, temos um grave problema, né? A gente se prende com grilhões a coisas que aconteceram no passado que foram ruins. Outra coisa que Antônio ensina, vocês nunca lembram do que foi bom. Vocês sempre lembram quando alguém traiu você, você sempre lembra quando você foi roubado, você sempre lembra quando furou o pneu do carro, mas você não lembra com a mesma intensidade quando você deu o primeiro beijo na sua namorada, quando você comeu a primeira comida gostosa que você adorou, quando você foi na praia, como a Vânia sempre fala, aliás, a Vânia é mestre do aqui e agora, né? A Vânia sempre fala, não, eu vou à praia, eu olho para a praia, eu respiro a praia, enfim. A gente não lembra dessas coisas, a gente lembra das coisas ruins. E eu estou sendo um pouquinho advogado do diabo aqui, para lhe perguntar, esse é um desafio, indiscutivelmente, o desafio de você viver, deixar o segundo anterior para viver o segundo que nós estamos vivendo agora e, a partir daí, as outras coisas. Como é que a gente faz isso, doutor? Pois é, exatamente nesse sentido que o homem escreveu um livro explicando detalhe a detalhe. O que eu posso dizer? Eu poderia apenas afirmar para você que nós estamos sempre, quando eu falo estar no agora, é estar atento o máximo e pleno neste exato momento. Quando você se referiu sobre o minuto ou segundos anteriores, quando um ser humano está literalmente presente, que eu vou chamar de agora,
ele dissolve o tempo. Isso que é o ponto importante, certo? Ficar preso ao passado é porque nós não mergulhamos inteiramente no agora, no momento presente. Esse é o chamado estado de presença. Então, as pessoas, elas ainda estão... O grande trabalho espiritual, segundo o próprio Eckhart Tolle, o autor do Poder do Agora, ele é um espiritualista, né? Seja bem claro. Quando você mergulha, de fato... Então, o que fazer para mergulhar plenamente no presente? A nossa cabeça é indomável, é o que ele fala. Os pensamentos passado e futuro é como se eles tomassem a frente, sobrepondo ao momento presente. Eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que o estado total ou pleno de presença é uma dimensão diferente do que quando você está só no tempo, como ele diz. Ele até usa essa expressão, estar olhando para uma pessoa, pensando o que aconteceu atrás e na frente, ela não está total. Certo? Por exemplo, eu estou olhando para vocês aqui, você que está me assistindo em casa, a Vânia, o William e a todos. Se eu estiver olhando para você, certo? Você está me vendo. Se eu estiver aqui agora, pensando em quanto tempo, o que vai acontecer depois que terminar esse vídeo, ou nesse horário que eu estou aqui, o que eu vou jantar, eu já não estou pleno. O presente totalmente. Então, a pergunta do William é pertinente. O Tolle ensina algumas, uma delas é você parar e começar a olhar ao redor sem analisar, sem julgar nada. Do tipo assim, estou olhando aqui do lado, estou vendo a luz, aqui do meu lado a parede, o livro... inteiro. Isso seria no momento que eu saio da cabeça e fico pleno nesse momento. Isso é uma forma. Por exemplo, eu aqui ouvindo e vendo, por exemplo, os meus companheiros aqui. Quando eu fico escutando, sem pensar, isso é estar presente. Isso é estar pleno e presente. Quando eu estou olhando para o mar, bebendo o mar, sentindo o ar, não é só nesse momento. O que ele ensina é que eu posso fazer isso lavando a louça. Eu não preciso ir para o mar. Só lá fica presente. Eu vivo falando isso, Fábio, me permite. Sim. O William não é presente. O William tem muita dificuldade em estar presente. Ele está acostumado, na vida dele, fazer 10 coisas junto. Ele tem 2 empresas, a casa dele, o CENTE, e as pessoas que pedem as coisas para ele. A gente percebe que ele se desgasta tremendamente, porque o aqui e agora dele não é único. E eu aprendi, para me diminuir um pouco o peso das minhas coisas, esse aqui e agora. Por exemplo, eu estou aqui olhando para você, estou olhando aqui, estou vendo o William, estou vendo eu, estou vendo ali no fundo que está aparecendo, mas eu estou aqui agora. Eu consegui fazer isso e eu até ensino, e ensinei até para o pessoal nosso deficiente visual. Vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo para que vocês sintam tudo naquele momento. Sim. E isso a gente não faz. Então, porque, na verdade... o ser humano fazer isso. Na verdade, é o que o Tolle fala. Há um condicionamento. Por exemplo, independente disso, por exemplo, uma pessoa como o William e outras pessoas, eu posso fazer muitas coisas e focado no estado de presença. A diferença é que eu tenho que estar num contexto pleno, consciente que eu vou mudar para o outro. É isso que você está falando, né? Se eu estiver aqui pensando em A, B, C ao mesmo tempo, é claro que eu pulverizo o foco de atenção, tá certo? Quer dizer, neste caso, teria que administrar os espaços de atenção. Então, uma pessoa pode fazer muitas funções, muitas coisas e presente pleno. O que, na verdade, a raiz da ansiedade, a raiz da preocupação é exatamente o futuro. No caso da ansiedade, é um foco no futuro.
né? Por exemplo, se eu estou aqui pensando no que eu vou comer à noite, se eu estou aqui pensando, eu já não estou 100%. Na verdade, como eu faria isso? Eu falo, Fábio, aqui e agora. Eu volto. Aí o lanche da noite vai acontecer no futuro próximo. Mas eu estou pleno. Na verdade, essa consciência de volta, quando eu percebi que eu estava lá na frente, eu já mudei a minha consciência. Eu já abri, eu já entrei nessa dimensão que é o agora. É uma dimensão energética o momento presente. É uma coisa absurdamente impressionante. É um estado especial. Eu falo presente, né? Porque eu acho que eu até acredito, como o livro se tornou um best-seller mundial, né, indiscutivelmente, eu diria que o nome deveria ser o poder da presença, mais especificamente do que o poder do agora, apenas para dar uma ideia. Todos nós, não é só o William, não é você, Vânia, nem eu, todos nós estamos recuperando os estados de presença. O que acontece na prática, o que eu tenho visto, e como ele me perguntou, por exemplo, é um exercício, é um orar e vigiar, é uma consciência. Quando eu estou lá na frente, certo? Eu falo, Fábio, volte. É como se, na minha experiência, é como se o estado de presença, se eu estiver lá, pensando lá na frente, vai 70% aqui. Vamos tentar dar números para vocês entenderem. Quando eu volto, eu vou aumentar o meu estado de presença. Eu vou de 70 para 75, para 80. Então, eu diria que nós estamos aprendendo a retomar o estado de quando tomamos consciência disso, né? Porque se deixar, a cabeça toma a frente. E é como o Tony disse, é o ser que comanda, não a cabeça. Ele diz assim que a cabeça parece, a gente se identifica com a cabeça como se ela nos comandasse. Na verdade, não é a cabeça que comanda. Bom, doutor, eu entendo e imagino que quando a gente fala do poder do aqui e agora, por exemplo, né, a Vânia foi bem direta na sua colocação, e é fato, né? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo mesmo, procuro dar a maior atenção possível para essas coisas que estão acontecendo, mas uma coisa que eu fiz na minha vida já há alguns anos, eu diria, eu me isentei de certas ansiedades que não levam a absolutamente nada, como, por exemplo, ficar acompanhando notícia de jornal, que é um problema bastante sério, né? Então, eu acabo sabendo das coisas quando nós vamos almoçar, que a minha mãe comenta comigo, que ela fala, você viu tal coisa que aconteceu em tal lugar? Eu falei, não vi, né? E aí ela faz o comentário e tal, eu falei, que interessante, ou, poxa, que chato, né? Porque, assim, como bem disse a Vânia, eu tenho muitas preocupações, tenho muitas coisas para fazer e muitas obrigações também, né? Que eu as assumi, ninguém me obrigou a fazer nada. Portanto, se eu assumir, eu sou um cara bastante, apesar de ser bem distante do meu pai, que era extremamente rígido, né? E talvez por isso tenha ido embora tão cedo, eu procuro ser bastante ciente, né? O cônscio daquilo que eu tenho que fazer, bastante perfeccionista nas coisas que eu procuro fazer. E tem dado certo, mas enfim, eu acho que essas distrações, porque para mim notícia de jornal, já há alguns anos virou distração. Tá? É lógico que é importante a gente saber o que está acontecendo no mundo, é lógico. Mas a gente ficar sabendo, ou ficar se ligando a isso, gerando aquela ansiedade na gente, por exemplo, né, uma ansiedade que é natural, a guerra, né? Poxa, será que vai ter terceira guerra mundial? Não vai? O pessoal está falando disso, eu tenho 56 anos, eu ouço falar disso pelo menos há 50, né? Então, será que vai ter, será que não vai? Quer dizer, até quando eu vou ficar esperando essa notícia chegar para que eu tome algum tipo de atitude? Enquanto as coisas estão acontecendo, eu também estou fazendo as minhas coisas, porque a guerra, entre aspas, né, ela já é o nosso dia a dia. Meu pai falava quando ele era encarnado, e já faz 32 anos que ele foi embora, que a gente matava um leão por dia. Hoje em dia, não basta um leão só, não. A gente pega logo uma matilha toda de leões, né, para poder sobreviver e viver mais um dia, né? E então, quer dizer, não é uma coisa simples. Mas essas distrações, e a juventude hoje tem muitas essas distrações, né? Instagram, Facebook, rede social de tudo quanto é tipo,
é um monte de bobagens, literalmente, né, que não levam ninguém a lugar nenhum. Então, eu imagino que isso seja um ganho de quem já conseguiu fazer isso, né? Pelo menos se isentar dessas coisas que realmente não agregam absolutamente nada para si. Aquilo que você envolve, que hoje em dia é o meu trabalho profissional, é a minha família, e eu diria que, ao contrário, a minha família em primeiro lugar, o meu trabalho profissional e o meu trabalho no CENTE em nível de igualdade, é o que basta, é o que me importa e o que já me dá bastante trabalho no sentido de coisas para fazer. Não estou me queixando que eu tenho trabalho para fazê-los, entende? Mas eu acho que essa questão de se livrar das distrações, eu acho que é um ponto importante, ou não? Para entender toda a ideia, eu preciso até colocar desde as raízes do que o Tolle fala na obra, para você ter uma noção. Há um conceito extraordinário logo no início do livro, em que ele fala: você não é seus pensamentos. Isso é muito importante, extremamente importante, porque as pessoas, o que ele faz? O ser humano sofre porque ele se identifica com os pensamentos. Isso que ele chama de ego, só para vocês terem uma ideia. Se a pessoa fala, eu sou meus pensamentos, não, você não é. Quando você percebe que pensamentos são apenas ferramentas, qualquer um, é que você está no ponto do ser, da essência, como o ponto do equilíbrio é o observador dos pensamentos. Eu estou colocando isso para depois entrar no que ele estava falando dos meninos lá. Para dar um exemplo, o ser humano ele sofre porque ele fica identificado na faixa mental. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou nervoso, eu sou irritado. Ele se identifica, ele não é nada disso, ele só está. Quando ele percebe que aquilo é um estado que ele estava condicionado ali, aí é que ele vai ter o que nós chamamos de autonomia. Como, você vai dizer, o pensamento é extremamente importante desde que eu tenha a consciência de ter o controle sobre eles. A pessoa que está na cabeça, que ele chama de ego, né? Porque, veja bem, é como se você estiver na faixa mental, preso, identificado, é como se você estivesse dentro de um aquário, fosse um peixe. Não adianta eu falar para você que existe ar. Certo? Você está na faixa mental, preso lá dentro. Quando você passa a ser o observador, esse observador é que é o estado real de presença e do agora. Então, para dar um exemplo, uma pessoa, às vezes, eu vou dar um exemplo do cotidiano, para tentar mostrar algumas dessas coisas. Isso aqui já está dentro tudo da obra, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, hoje em dia as pessoas são assim: eu estou cansado, estressado de tanto pensar. Olha o que elas fazem. Eu vou assistir um filme, uma série na Netflix, certo? Para arejar. Só que ela faz o seguinte, ela está na faixa mental, e aí, não vejo a hora de assistir isso para ficar mais leve. A própria faixa da Netflix, para dar um exemplo, claro que ele vai escolher um material bom, adequado, depende do material, é uma identificação. Nesse exemplo, o que eu quero dizer? Se eu chego e falo, eu não sou esse turbilhão, eu tive uma atividade intensa, eu não sou esse turbilhão, não sou. Vou ver um filme, mas esse filme não é lenitivo, eu estou olhando o filme é para me distrair, eu não vou usar esse filme como alívio mental, porque o alívio não está nessa faixa. Aí sim, eu escolho ver um filme para me distrair consciente e fora da faixa. Isso é lucidez, entendeu? Por exemplo, então, a sair da faixa, entender o que é, você não é. As pessoas estão literalmente intrincadas na ideia que elas são os pensamentos delas. Pensamentos e as próprias emoções. Quando você serena, porque o estado de observação e do agora é um estado de silêncio interno. Quando eu olho os meus pensamentos e falo, esse é inadequado, esse é adequado. Imagina isso na minha cabeça. Eu não sou nada disso. Aí sim eu faço uma escolha. Eu vou escolher esse valor. Por exemplo, eu vou escolher esse aspecto.
Se eu estou na faixa, mergulhado, ele até brinca, ele fala, a pessoa está num estado de inconsciência. Quando Fábio, ela... deixa eu falar uma coisa. Agora complicou. Você complicou mais. Por quê? Porque, além de nós termos o nosso ego, que tagarela o dia inteiro na cabeça da gente, Sim. nós temos também no lado espiritual os tagarelas que vêm falar com a gente. Sim. Então, você está lá. Isso já aconteceu até comigo, foi muito engraçado, mas o cara era tão chato que eu percebi que era um chato e falei, meu Deus, sai fora, cara. O que você vem aqui dar palpite nos meus pensamentos? Eu percebi. Por quê? A gente já tem um pouco de prática com mediunidade. Desculpe, quando você percebeu, entenda assim, vamos lá, quando eu observo meus pensamentos e percebo a voz de um espírito, eu estou no estado de lucidez. Aqui agora. Aí você já distinguiu, você sabe que é um espírito ou não. Exatamente, muito interessante. Mas esse é o estado de presença. Isso não é o estado de mergulho, de turbina. É verdade. Mas o que eu ia te falar é que a grande maioria das pessoas, as pessoas que ainda não acordaram, sim, que não têm consciência, que vive esse mundo aí de Bob, que é um mundo de Bob que tem hoje em dia, né? Os TikTok da vida, essas bobageadas aqui. Não sei por que esse povo assiste tudo isso. Aí, o que acontece? O dia inteiro eles são bombardeados pela mídia, pelo plano espiritual inferior, que está atacando o tempo inteiro. Fica mais fácil esse ataque. Fica muito. Ele abre todos os canais para virem aqueles pensamentos. Exato. Aí ele assiste um filme, ele escolheu um filme. Aí escolheu um filme em que tem morte, não sei o quê, e aquilo tudo. Aí ele começa a viver aquela morte toda ali. Identificado. Lá dentro. Identificado ali. Dentro daquilo, isso. Tá. Aí o que acontece? Eu penso assim, com o passar dos anos, o que acontece? A pessoa tem ansiedade, tem depressão, não dorme à noite. Por quê? A cabeça está assimilando tanta coisa que ele não consegue carregar aquilo tudo. Aí mistura o dia a dia, as dificuldades do dia a dia, tem 1000 coisas que a gente vivencia, e obrigatoriamente vivencia, porque nós estamos vivos. Certo. Então, a gente obrigatoriamente tem uma série de coisas que a gente tem que pensar, resolver, assimilar ou não, não é? Isso é nosso, é obrigatório. Agora, com esse bombardeamento, eu acredito que as situações estão complicadas, assim, eu digo, espiritualmente falando, exatamente por causa das pessoas ainda estarem dormindo, não tomaram consciência de que são um ser e não é aquele que não é a Vânia que tem esse cabelo, que precisa usar óculos, é um outro ser que está habitando aqui e que tem que viver bem e ser feliz. Sem dúvida. Eu penso assim. O que você acha de tudo isso? Olha, isso está dentro de tudo que ele comenta na obra, para ficar bem mais simples. Quando o ser humano perceber que ele não é os pensamentos dele, bem simples, tudo que quando você realmente percebe como um observador o filme, o que você está falando, eu vou assistir esse material aqui na rede social. A pessoa lúcida, o que ela faz, isso é bom ou ruim para mim? Essa pessoa está observando, fazendo uma escolha. Entenda isso. O que você está falando... Agora, imagine você usar aquilo para ficar identificado no campo da distração. Você nunca vai estar do lado de fora. Você vai estar mergulhado, é como no filme dentro da Netflix. Por isso que a pessoa termina a série,
ela vai ficar um pouco mais leve porque ela viu alguma coisa que distraiu, mas aí o estresse continua porque ela continua identificada naquela faixa. Isso é o despertar espiritual. Ela tem que enxergar que ela não é o filme. É como se dissesse, eu vou ver esse filme só para me distrair. Eu não sou esse filme. Ótimo, totalmente consciente. Isso vai me ajudar a ficar leve, mas eu não sou. O filme está só sendo uma ferramenta. É como se eu olhasse para o filme como eu olho para os pensamentos. É ótimo, eu quero assistir, é maravilhoso, tem grandes ensinos. Mas eu não sou. É importante esse foco. Eu não sou isso. Aliás, no nível que ele fala, nem Fábio. Fábio é um rótulo. Aqui existe um ser além do nome Fábio e Dr. Fábio, só para você ter uma ideia. Foi o que eu falei, né? Eu não sou Vânia, eu estou Vânia, eu não sou isso. Né, William? Esse ponto a espiritualidade nos ensina e a gente, graças a Deus, já aprendeu. Agora, quer dizer, a gente espera que as pessoas tenham aprendido, mas nós praticamos isso no dia a dia. Agora, uma coisa que eu acho que é bem importante nesse aspecto, quando a gente estava falando a respeito de distrações, né? Que eu acho que já é um ganho você se livrar de algumas delas que são absolutamente inúteis. Perfeito. Né? E é um ato consciente de lucidez. Pois é. Mas eu acho que tem um outro ponto que é bem interessante. A gente dá foco. Uma outra coisa que a Antônia ensina para a gente, inclusive durante a nossa obra de reforma lá da nossa Casa do Ciente, que, aliás, você que está nos assistindo, já começamos os trabalhos lá na nossa nova casa. Dia 30 próximo, agora, nós vamos ter gira de ciganos à noite, evangelho às 10 horas da manhã e gira de ciganos à noite. Tá? Então, a gente conta com todo mundo lá participando com a gente. E aqui embaixo também tem a nossa comunidade, você acessa para poder fazer parte do nosso time, da nossa equipe do bem. Tá? E aqui, por favor, se inscreve no canal. Dr. Fábio não é um cara fácil da gente trazer, não, porque ele está sempre no aqui e agora, estando no aqui e agora, ele não tem muito tempo para nós, não, tá? Então, deixa o seu like, comenta, compartilha, faz pergunta para o Dr. Fábio, ele tenho certeza que ele vai ter o maior prazer de responder para vocês. A gente arruma um outro aqui e agora para ele gravar com a gente aqui também. Então, eu acho que um ganho bem interessante nesse aspecto de coibir as distrações é a gente fazer aquilo que a Antônia nos ensina também. O que é necessário, o que não é necessário, não é necessário. Parece tão simples essa frase. É simples, é profundo. Né? Mas a gente se enche de coisas que não precisa. Dá um exemplo simples para o senhor. Eu quero, né, eu, ser humano, né, não eu, William, né, porque eu procuro dosar isso aí, mas eu quero um carro mais legal, eu quero um carro mais bonito, eu quero um carro do ano. Eu quero um relógio bacana, coisa que eu nem uso, né? Eu quero um relógio lindo, eu quero um tênis de marca. Nada disso é necessário. Eu lembro, né, das histórias que a Vânia contou. Aqui no nosso canal, você encontra lá na playlist conteúdos exclusivos. Tem lá os causos de Chico Xavier, é bem interessante. A Vânia contou um, né? Que o Chico uma vez ganhou lá, acho que 4 ternos, a Vânia depois corrige, e a Mônia pegou e falou, quantos corpos você tem? 1, né? Então, você fique com 1 e os outros você doa. Né? Que é exatamente isso. O que é necessário, o que não é. Esse poder do agora, doutor, ele também tem a ver com a gente decidir o que é necessário, ou seja, a gente... eu quero um monte de coisa, tá? Mas eu preciso disso. Então, aí, veja bem, quando você está na condição de um estado de presença no agora, né? O agora, o estado de presença, ele parte, é como se a sabedoria viesse sempre do invisível, é sempre do silêncio, tá? Para deixar bem claro. Você não sabe o que você faz, você está com um monte de coisas. Geralmente, o que nós fazemos aqui? Uma oração, muitas vezes, né? Porque você, no fundo, se você faz uma oração, você dá uma parada no processo. Independente da sintonia com o alto, certo? Você silencia o processo. Então, o que acontece? Para mim poder me organizar e agir, para mim priorizar com lucidez, para mim não ficar bagunçado,
O agora é o essencial que é possível neste momento. Outro detalhe, eu estou falando coisas que ele aborda amplamente no livro, eu estou aqui resumindo. Ele diferencia a vida, que é o momento presente, da situação de vida, só para vocês entenderem. Por exemplo, eu posso estar endividado, essa é a situação de vida. A vida agora. Agora ele pergunta assim, nesse momento, Fábio, você está endividado? Agora, nesse segundo. Qual o problema que você está tendo agora, neste segundo? Não, agora nada. É o que o mentor falou lá, porque cada segundo é uma preciosidade. O paradoxo disso, você vai dizer, mas como eu vou resolver do lado de fora a situação de vida? Ele afirma, e eu garanto que isso eu tenho experiência disso. Quando você começa a ficar mais presente, isto é, na vida, que ele chama de vida, é o agora. O futuro não é a vida. O futuro é o que vai ser. É um outro agora. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, quando eu coloquei isso não quer dizer que eu não faça projetos para o futuro. Eu deixo bem claro. Eu posso fazer uma programação. O que eu não posso é dar uma condição para me tirar do agora. Só vou ser feliz quando? Só vou realizar quando? Eu só vou descansar em dezembro. Veja, a pessoa não está mais no agora. Ela já está lá. Entendeu? Ela perdeu o estado de presença nesse momento. Então, como recuperar? Espera um minutinho, dezembro é dezembro. Eu estou aqui em agosto hoje. Aqui, presente. Nesse momento, eu tomo a consciência e mergulho no que eu puder fazer, que eu puder fazer neste momento. O possível. É isso que eu gosto muito de usar um termo, né? Inclusive a Vânia já me viu falar isso, né? Às vezes ela chega para mim e fala... Aliás, vou dar um exemplo até bem real. Domingo nós vamos ter um compromisso, né? Nós estamos gravando na terça-feira. E aí ela vira para mim, não aconteceu nesse caso, mas falei, e aí, como é que nós vamos domingo? Eu viro para ela e falo, domingo ainda é um futuro imprevisível. Né? Então, assim, o que eu consigo controlar, entre aspas, é o que eu estou fazendo agora, hoje. Exato. Né? E para isso eu tenho uma agenda, e nessa agenda eu marco compromissos. Foi o que nós combinamos, inclusive, doutor. O senhor pode hoje, o senhor pode amanhã, que horas o senhor pode? Afinal de contas, a agenda serve para isso, né? Para a gente se organizar dentro desses vários agoras, porque são 3.600 agoras por dia, já que cada um é um segundo, né? Sim. Então é isso. Agora, e aí o português coloca a gente para falar o agora, né? O que eu quero dizer com isso? Só que as pessoas não estão, na maior parte, no agora. Exatamente. Esse é o fundamental. Elas não estão no agora. Tá? Eu entendo que o viver o futuro, né, é tão inútil quanto viver o passado. Até porque nós já contamos histórias e histórias aqui dentro dos nossos vídeos e nos nossos podcasts. Quem tiver dúvidas, entra lá na playlist, acha o podcast que foi feito comigo, para ver como é que a minha vida mudou num dia. Como é que a vida faz assim? Aliás, tem até um canal aí de televisão e de rádio. Em 20 minutos, tudo pode mudar. É o slogan deles, né? Não vou fazer propaganda, porque não há necessidade disso, mas... E é isso mesmo, entendeu? Aliás, em um segundo, tudo pode mudar, né? Então, de uma situação que a gente julga, porque tem isso também, a gente julgar que as coisas são ruins, quando, na verdade... podem ter sido as melhores coisas que aconteceram na nossa vida. Isso. Mas é muito importante que a gente sinta isso e viva isso, né? E uma outra coisa, né, são os julgamentos. A gente julgar situações ou coisas ou momentos de uma maneira que tem a ver com os nossos valores. Ah, isso aí foi ruim. Será que foi? Analisa depois de 2 dias, de uma semana, de 6 meses, se aquilo que aconteceu com você foi tão ruim assim, apesar de você ter sofrido. E essa análise ela é importante não na medida de viver o passado, mas de olhar para o passado e falar, bom, aquilo ali eu não quero mais para mim. Então, eu vou evitar fazer isso agora, para que no futuro eu não me sinta da forma como eu me sinto hoje em relação àquele passado. Sim. Isso não é viver no passado, isso é aprender com ele. Estou errado? Não está certo. Isso é melhorar a situação de vida. É interessante.
né? Quando você pega e tira, tem uma lição do passado, você fala, ó, é como se eu dissesse assim, naquele agora do passado que eu vivi, naquele agora do passado que eu vivi, eu tive alguns efeitos inadequados. Imagina, eu fiquei magoado, olha que loucura, eu fiquei marcando. Imagine, mágoa é uma marca no passado. A pessoa magoada, ela não se permite ficar presente. Perdão nada mais é que um ajuste de soltura do passado. Veja assim, é impossível ficar no presente e preso ao passado ao mesmo tempo. Quando eu mergulho no agora, eu dissolvo o tempo. Olha o que eu estou falando, eu dissolvo passado e futuro. Literalmente. Os bons momentos que eu vou ter lá na frente serão outro agora. Ele tem toda a razão. Eu tenho um planejamento, mas é incerto. Nesse momento é uma ilusão, ele não aconteceu. Só isso. Lá eu estou preparado para estar inteiro lá, naquele agora, no futuro. E o paradoxo incrível, porque cada vez que eu começo a ficar, pouco a pouco, ninguém consegue ainda, na nossa condição, ficar 100%, porque você tem que sair daqui, entrar no chuveiro daqui a pouco e ficar inteiro no chuveiro. Do chuveiro você vai para a cozinha, certo? Você vai ficar inteiro. Você vai percebendo cada momento da vida. Quando a gente enxerga isso, é que a gente entende o desapego. E, na verdade, é só o ego que fala, eu preciso de 10 paletós, como diz para o Chico. Porque é a cabeça na bigode do touro. Eu falei, mas pera, o que eu preciso agora, efetivamente? Eu vou precisar do quê? O que é adequado para mim? Isso não quer dizer que a gente não melhore a qualidade na chamada situação de vida, que é o que ele separa a vida, que é o momento, da situação de vida. O mais incrível é que a situação de vida vai abrir quando eu estou presente. Quanto mais eu rejeito a vida, isto é, o agora, isso é rejeitar a vida. Olha a pessoa falando, eu não aceito a vida que eu tenho. Ela está dizendo, eu não aceito agora. O único ponto de libertação dela. Não é no passado e nem no futuro que ela vai se libertar. É aqui, debaixo do nariz dela. É que ela não percebeu que ela pode... Isso é fé, gente, é mergulhar no momento. Isso é fé prática. O resto é teoria. É simples assim. Sua colocação foi perfeita e eu volto de novo a lembrar ensinamentos de Antônio para nós, né? E assim, é bem interessante, eu não sei se a Vânia concorda comigo, mas conforme a gente vai vivendo dentro desse convívio tão estreito com a espiritualidade, fazendo os trabalhos que fazemos, tudo que vai acontecendo, essa sua palestra, que hoje está maravilhosa, para variar, né? O senhor é incrível, passando para a gente todos esses ensinamentos, e a gente vai ligando com as coisas que a gente escuta no nosso dia a dia, né? Que tem uma coisa muito importante, né? Que é o auto-perdão, como o senhor mesmo colocou, e o sofrimento. A gente sofre porque quer. Inclusive, o vídeo que foi ao ar ontem, né, da nossa lavra aqui de vídeos, eu juntei, para explicar a Nova Era, eu juntei 2 vídeos antigos que fizemos no ano passado, com o objetivo de falar, de firmar, de desvendar a Nova Era, que é a escolha da felicidade. Antônio fala isso para a gente. Você escolhe ou não ser feliz. Você não vai ser feliz porque você tem um carro mais legal, porque você tem um computador mais legal, porque você tem um óculos mais legal. Você vai ser feliz porque você quer. Então, se você não é feliz, não culpe a ninguém. Responsabilize a você, porque você é que não está querendo ser feliz. Isso. Porque você ainda não se conheceu o suficiente para saber o que te faz feliz. É que não percebeu que não é o óculos, você não é o óculos. Exatamente. É simples Agora, assim. no vídeo É simples assim. no Ele está vídeo... achando que ele é o carro, que ele é o óculos. Exato. No vídeo em questão, a Vânia fez uma pergunta que eu quero fazer de novo agora. O que é a felicidade? É um estado de serenidade interna e calma. Isso, exato. Então, assim, quando a gente confunde felicidade com posse, danou-se, né? Danou-se. Danou-se, porque enquanto você não tiver
Enquanto você não tiver aquilo que você quer, você não vai ser feliz. E tem um filósofo brasileiro, talvez o senhor conheça, Clóvis de Barros Filho, que eu gosto demais, inclusive recomendo aqui no YouTube, tem vídeos dele, que ele fala uma coisa que para mim é incrível, né? Uma frase que ele utilizou numa entrevista feita com Jô Soares em 2012, né? Que ele disse o seguinte: você tem que amar o que você é e o que você faz. Sim. Então, ele conta lá numa determinada passagem que ele adora, né? Ele fala de uma maneira muito de humor, né? De humor. Sim. Que ele diz: eu adoro quando eu mesmo falo, eu adoro entender quando eu mesmo explico. E as pessoas dizem que isso é arrogância, mas pense comigo, olha a frase dele: se você é obrigado a ficar com você até o final da sua vida, se você é obrigado a se aturar e se aguentar até o final da sua vida, é melhor que você se encante com você mesmo, ou não? O contrário disso é burrice. Né? É impressionante, não é? Parece uma coisa de humor, né? Mas é impressionante. É que, na verdade, o que eles colocam nesse livro que nós estamos falando, a felicidade é um estado de serenidade, de desidentificação. A cabeça que ele fala, vamos chamar do mundo da forma. Importante na Terra, ninguém está tirando a importância da forma e dos valores da Terra, não é nada disso. O que você disse bem, quando você fala, eu não sou toda essa forma, você tem uma serenidade, você fala, meu Deus do céu, o estado de serenidade que observa, que seria o estado de lucidez, é a plenitude. Eu vou dar um exemplo interessante. Como eu estou pesquisando o trabalho do Eckhart Tolle, eu fiquei curioso, porque hoje, eu não sei se vocês acompanham, mas na internet e tudo isso, eu acho que muitos autores usam muito essa questão da lei da atração, só para dar um exemplo, né? Da lei da atração, por exemplo, como a pessoa manifesta as coisas na Terra, certo? É interessante isso. E eu fiquei curioso para ver o que o Eckhart Tolle pensava sobre o assunto, entendeu? Ele dá uma entrevista para um americano, que é um podcast muito interessante, até recomendo, tá dublado em português, né? É um rapaz, um bonitão americano lá, Lewis Howes é o nome dele, né? Em que ele entrevista grandes pensadores do mundo, tal, e o Eckhart Tolle foi um desses. E aí, olha, eu vou mostrar para vocês, eu acho que isso justifica a transcendência desse valor. Eu diria que está no agora, no estado de presença, ele transpassa o pensamento. Não é pretensão, o pensamento é ferramenta. Então, ele dá um exemplo e o cara pergunta, como você vê a lei da atração? Foi feita essa pergunta para ele. Como você vê a lei da atração com o agora, com o estado de presença? Ele falou uma coisa, olha só, ele falou assim, você só atrai de acordo com o teu estado interno. O que se fala na lei da atração, certo? Se fala em abundância e escassez, certo? Abundância. Então, o que se diz? Se eu vibro escassez, eu vivo escassez. Eu preciso abundância, se eu vibro abundância. Só que os autores, a maioria, usam frases do tipo, sou próspero, sou abundante. Ele fala, não é necessário isso. Basta você agradecer e apreciar o momento. Se você apreciar esse momento que você está e sentir, você entrou no estado de abundância automaticamente, sem precisar falar frase alguma. Você já está na abundância. Se você ficar presente no agora, com o máximo possível, você já está na abundância. Você só vai atrair elementos favoráveis, porque você não vibra na escassez, nem a escassez material, nem a escassez afetiva. Quem aceita plenamente o estado de o agora, o estado de presença, tira de letra. Já está aplicando espiritualmente aceitação automaticamente, está perdoando automaticamente, está vibrando positivo automaticamente, está tendo fé automaticamente com uma única atitude. O que me chamou a atenção no trabalho dele, que agora eu vou falar espiritualmente, que a minha mentora falou, quando você toma a atitude de ficar presente, são 5, 6 ensinos do evangelho automáticos.
Você não precisa focar só na aceitação, só nisso, porque ficar presente já é aceitar, já é fé, já é plenitude. É debaixo do nariz da gente, é um negócio surpreendente. Mas nós estamos, vamos colocar dessa forma, por séculos condicionados e presos na faixa mental. Quer dizer, os nossos ranços, perfeitos, somos espíritos aprendizes. O que eu estou falando nos liberta das mágoas e dos ressentimentos. Quando eu perceber que a minha paz íntima não é eu ficar amarrado naquilo que aconteceu, aquilo foi um momento, um aprendizado. É verdade, William, é um aprendizado. Eu não preciso repetir aquele comportamento, é claro, essa é a lição. Eu posso preparar, vamos colocar assim, eu posso projetar um futuro, mas é nesse ponto que eu falo, mas por que eu vou perder o momento, a dádiva, que é o momento presente? Aí a pessoa fala, mas você não sabe, eu estou rodeado de problemas. É possível ficar É exatamente isso que eu tenho observado que transforma. Porque no momento que a pessoa fala, ótimo, isso aqui eu não posso resolver no momento, não tenho condições. Se eu ficar ruminando, se eu ficar relutando, se eu ficar esbravejando com a vida, eu estou preso na faixa. Eu fecho as portas, fecho a ajuda dos mentores, que dificultam o acesso, como a Vânia falou. Agora, sabe de uma coisa? Eu vou mudar... Quando você fica no agora, você muda o teu campo vibratório. Eu me arrisco a dizer que é uma dimensão debaixo do nariz diferenciada. É uma dimensão. Não é um mero olhar para o outro. Eu posso olhar para vocês e não estar no agora. Se eu ficar aqui na minha cabeça, eu não estou presente. Ponto, eu só estou olhando. Isso que é atendimento fraterno. É olhar, é dar atenção. Tem uma coisa... Atendimento fraterno. Tá perfeito. Tem uma coisa muito importante, né? Eu que trabalho com projetos, né? E, portanto, eu tenho que projetar, né? Projetar significa imaginar, né? Eu estava fazendo esse discurso com o meu time anteontem, que a gente estava definindo um projeto para 30 meses, que apareceu para a gente fazer, e eu falei, olha, então vamos projetar, a gente colocou numa planilha e começamos a chutar coisas que podiam acontecer. E um rapaz que é bem jovem do nosso time, que a Vânia conhece bem, ele virou para mim e falou, mas quem garante que isso vai acontecer? Eu falei, não existe garantia, nós estamos chutando. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. É uma expectativa que a gente vai tentar cumprir dentro dessas questões que nós estamos discutindo aqui. E temos que ter os planos para, no momento que não acontecer, a gente mudar e variar isso. Isso não é viver fora do agora. Isso é exatamente a gente projetar o que vai acontecer com o objetivo de fazer as coisas fluírem. Muito pelo contrário. William, desculpe. O próprio ato de fazer o projeto é o agora. O momento desse era um projeto. Entenda assim. Isso é estar pleno nas todas as possibilidades do projetar. Isso. O fato é que se as pessoas mergulham... Sabe como eu falo para você? O Tony dá exemplos curiosos. As pessoas, elas estão tão presas ainda que às vezes precisa de algumas situações especiais para elas ficarem totalmente plenas no agora. Ele brinca, ele fala que os esportes radicais, o que faz o cara está lá na beira de uma montanha, escalando uma montanha, ele é obrigado a ficar presente. É a vida ou a morte dele. Aquilo que ele chama de uma adrenalina máxima, ele chama de estado de presença. Quantos casos ele cita de aquela mãe que vê a criança debaixo de um carro, aquela força presente, que ela certamente deve ter tido uma ajuda, que faz ela levantar algo absurdamente impressionante, fora da lógica, entre aspas, e salva aquela, porque ela estava no estado de presença. As pessoas, elas usam, é como se usassem esportes radicais, o que elas chamam de adrenalina, é para ficar presente. E como se elas não tivessem outro espaço. Só nesse momento. Deu para entender? Então, é como se, vamos dizer assim, fosse a única alternativa, entre aspas, bastante aspas, que a pessoa pode ficar presente lavando a louça. Ela não precisaria subir, voar de asa delta, por exemplo, para isso.
mas ainda porque ela tenta, a cabeça dela é como se ela se permitisse. Um outro exemplo bonito, uma pessoa que ama o que faz está presente. Se ela mergulhar, tanto que a pessoa fala o quê quando ela gosta do que ela faz, eu não sinto nem o tempo passar. Quando chega nisso, ela está presente, qualquer que seja a atividade, qualquer que seja o foco. Isso faz muita diferença. Mas ela fala, agora imagine, perdão, só para complementar, você imagina as pessoas, ai que saco esse trabalho, eu detesto fazer isso. Como é que você pode melhorar uma situação como essa? É prática. Eu acho que é importantíssimo a gente mencionar que o fato da gente ter diversas atividades ao mesmo tempo, entre aspas, né? Isso. Mas a gente conseguir dividir isso por segundo ou por agendas, né? Ou por compromissos que a gente tenha que fazer. E hoje em dia, eu mesmo tenho várias reuniões de 15 minutos, de meia hora, e é uma atrás da outra. E é impossível você conseguir sair de uma e entrar na outra sem você mesclar as coisas na sua cabeça. Todavia, é importante você também entender que esse processo ou esse momento que você está vivendo, ele faz parte de um compêndio de coisas que você precisa fazer. Porque tem um detalhe, quando eu era jovem, né? Eu já não sou mais jovem, eu falava que a gente queria investir muito nessa questão de computação para que a gente pudesse trabalhar da praia, né? E ficar lá em paz e trabalhar menos, porque o computador faria as coisas para a gente. Ledíssimo engano. Hoje a gente trabalha 30 vezes mais do que trabalhava naquela época, utilizando coisas como isso aqui, e esse computador que nós estamos usando para fazer para fazer esse podcast aqui, certo? Então, quer dizer, sentado na minha mesa hoje, eu já fiz acho que umas 12 reuniões com essa aqui, e significa o quê? Significa que o tempo inteiro você tem várias coisas para fazer. Eu acho que esse é o grande desafio. O desafio, no momento que você entrar para fazer um determinado processo, você conseguir focar nele para participar dele e fazer com que isso ocorra. O que eu percebo, isso é mensurável, William. Isso vale, companheiros, para o querido amigo William também, que está dando esse exemplo pessoal dele. Vocês que estão vendo isso também nesse momento, vamos ver se o que eu percebo, William, né? Então, assim, você tem 5 coisas. O que você está dizendo, olha que interessante. Você saiu de um contexto de meia hora, vamos por assim, e entrou num outro de 20 minutos. Vamos tentar dar esse exemplo. Só de você, mesmo que você carregue, eu acho que é normal isso, que você carregue parte do resíduo do contexto anterior, vamos colocar assim, para o que você entrou. Se você, vamos supor que você entrou no próximo, no sequencial, 70%, 60%. Só de você falar, eu agora vou procurar ficar mais, você já vai aumentar seu contingente de presença dentro do novo contexto. O paradoxo incrível disso, e eu posso afirmar, e é só qualquer um pesquisar, quanto mais presente, menos cansaço. Menos cansaço e não mais cansaço. Então, aí sim, vamos dizer assim, se eu dividir com presença, o que desgasta é os resíduos do anterior ou do futuro, e não o estado. Então, eu vou me desgastar mais quanto mais eu estou no contexto, nesse caso, poderia ser passado ou futuro, porque eu estou fazendo algo aqui pensando no futuro, né? Eu posso estar exatamente lá na frente também. O interessante é que o nosso próprio potencial vai ficar melhor. O que eu estou citando isso porque eu concordo, quando a gente faz muitas coisas, para mim é um exercício, é orar e vigiar isso. Eu vou aos poucos ficando, vamos dizer assim, mais presente. Ele ainda brinca assim, o Tolly fala essa frase no livro, quando você percebe que você não está presente, você está presente. Quando você percebe que você não está no agora, é que você já está no agora. Entendeu? Porque você percebeu. Certo? Você percebeu. Isso chama-se consciência. É esse ser que observa, que é a energia máter de todos nós, né? E eu acho que isso, William, ajuda
Eu até concordo, acho que a gente até deve, e muitas vezes, como você, milhões, eu também, às vezes, tenho muitas coisas também. E o meu exercício é exatamente esse. É que a gente, principalmente quando a gente está com um desafio maior, é quando você está com um problema, aparentemente na cabeça, que você quer resolver de qualquer jeito, é você se desligar dele para entrar no contexto. É isso que amarra, às vezes, a pessoa. Pois, olha, vale a pena esse exercício. Ele usa, inclusive, o último capítulo do livro chama-se o significado da entrega. Quer dizer, isso é uma entrega total no estado do agora. Tanto que é muito bonito, por sinal, esse último capítulo desse livro. Né? Isso significa... Porque os efeitos disso são melhor produtividade, menos cansaço, mais lucidez. Se for pensar em termos reais do que a gente está fazendo, e ampliação da própria consciência. Né? A gente vai poder discernir melhor, né? Poder equalizar. Claro que a gente vai cometer erros, falhas, nós estamos num aprendizado. Né? Isso aqui, a ansiedade, basicamente, quando um ser humano começa a ficar mais presente, ele está combatendo completamente a ansiedade. É impossível ficar ansioso e presente ao mesmo tempo, em tese. Não, é impossível. O estado de presença é incompatível com a cabeça pensante fora. E é uma construção. Né? E tem um detalhe, ele explica, a cabeça tenta te convencer que você vai perder se você ficar presente. É como se ela... Ele chama isso de ego. Isso que ele chama a identificação com a cabeça de... É como se o ego falasse, você não é vantagem, você vai ser desvantagem, você ficar presente, você vai perder tempo, você não vai conseguir. E aí esse diálogo é que iria tirar a pessoa do... E aí você fala, não, eu vou mergulhar plenamente nesse momento. Aí as coisas começam. Eu posso afirmar para vocês, é uma dimensão diferente. Não é a mesma do que só olhar. A sensação que eu tenho, isso abre caminhos. Isso ilumina. Isso é harmonia. É plenitude, como ele disse. Então, a gente tem as ferramentas, tudo isso está dentro de nós. Tudo está. Eu acho que é isso que Jesus disse, que o reino de Deus está dentro. Está dentro. Pois é, a gente conversa e chega nesse cara aí, né? Parece que esse cara sabia o que falava, né? Não tem como fugir dele. É impressionante. Bom, gente, doutor, eu quero agradecer demais a sua presença, mas demais, mais uma vez. Faltam, pelo que eu me lembro, acho que falta, né, Vânia? Acho que 17 assuntos para a gente gravar podcast com ele, não é isso? É mais ou menos isso, né, Fábio? É que nós temos muita coisa para trocar figurinha. Cada assunto desse, ele é uma peça muito importante quando a gente... E o gostoso disso é essa divisão de... Porque isso não foi feito para nós. Nós temos que perceber o quão nós somos luzes, como disse Jesus, como nós somos... Jesus falou sem pretensão nenhuma, falou, vós sois deuses, ele disse isso. Como ele disse, às vezes a pessoa não é uma pretensão, deuses é o potencial de luz que nós temos em dentro. Nós, os mentores, tentam fazer-nos acordar, que a gente perceba o que é tão gigantesco dentro de nós. E eles têm muito trabalho, sem dúvida nenhuma. Eles entendem nossas dificuldades, todo esse trabalho, eu tenho certeza que aos poucos, uma coisa tão aparentemente, quando a pessoa fala estar no agora, está presente. Será que ela entendeu o que é estar presente realmente? Às vezes alguns autores, só para vocês entenderem, tem alguns autores que usam uma expressão, atenção plena. É isso, atenção plena. Isso para o que você está fazendo para as pessoas, para dar um atendimento, para ouvir uma pessoa. Eu tenho certeza, e o Tolle prova isso nos livros, isso que é um atendimento fraterno. Se você está atento, se você vai atender, você pode não falar uma palavra,
a energia que você tem da atenção, sabe, aquele desejo, já é uma força sem precedentes. E uma coisa importante também, dita por Antônio de Pádua Neves no seu terceiro livro, quando ele demonstrava algum momento de ansiedade para o mentor dele, digamos assim, que estava orientando ele já desencarnado, que ele dizia, mas e isso, quando é que eu vou aprender? E o mentor falava, tudo a seu tempo, Antônio, tudo a seu tempo. Tenha calma. Você quer coisas melhores? Vá estudando, vá trabalhando, vá se aprimorando, tudo a seu tempo. Eu acho que esse tudo a seu tempo tem tudo a ver com isso também, né, doutor? Com certeza. Talvez numa linguagem até mais simples hoje, ele até queria dizer, faz o feijão com arroz e toca em frente. Quem disse que o feijão com arroz é pouco dentro desse nível? Aliás, é o que eu mais gosto de comer. Mas voltando até, uma coisa que ele fala para mim o dia inteiro, que ele está aqui comigo o dia inteiro, e às vezes eu sei lá, eu tenho três prioridades, né? E ele vira para mim e fala, 1, 2, 3, escolhe qual que você vai fazer. Aí eu falo, mas como é que eu escolho? Ele fala, só faz, animal, só faz, por favor. Não fica perguntando, só faz. Né? Porque mentor que é mentor, ele é bem carinhoso com a gente, né? Eu acho que o mentor que é mentor, ele nem vai te dizer qual uma dessas 3. Ele fala assim, dá uma olhada e escolhe com aquilo que você sente. É isso, e é exatamente isso. É mais ou menos por aí. Né? Não, e é o só faz. Para de fazer tanta pergunta, faz. Faz que as coisas vão fluir, elas vão funcionar. Eu acho que é bem por aí. Mas, doutor Fábio, eu quero agradecer demais a sua presença. Vânia, quero agradecer demais a sua participação, como sempre, brilhante, maravilhosa, estonteante. Na falta da André, você é a coisa mais linda do mundo. E eu quero, então, dizer para você que está nos assistindo, deixa o seu like, que eu sei que você esqueceu, você é meio esquecidinho. E eu sou médium, então eu já vi que você não deixou o like, então você deixa agora. Se inscreve no canal, aciona o sininho para saber quando a gente posta vídeos, entra nas nossas playlists, vê lá o que a gente tem de conteúdo já publicado, já são mais de 300 vídeos publicados inéditos para vocês, e vê lá também os nossos shorts, que já passam de 1000, que a gente já publicou também, tá? Faça parte da família Ciente, se inscreve no canal, os livros aqui dos nossos autores espirituais colocados aqui embaixo, e os nossos trabalhos na Rua Silvio Pinto Soares, 917, bairro Samburá, Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo, a cada 15 dias, próximo Evangelho e Gira, no dia 30 de agosto, às 10 horas da manhã, Evangelho, às 19h30, Gira de Umbanda. Legal a ideia? Gratidão, doutor Fábio. Muito obrigado, Vânia. Um salve para todo mundo. Até a próxima. Axé. Até a próxima, para todos. Axé. Até a próxima e axé para todos. Valeu. Beijo no coração, gente. Gratidão.